Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estamos aí mais uma vez para a gente poder estudar. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Sociologia. Boa noite, Yasmin. E nós vamos dar prosseguimento naquele conteúdo que nós havíamos abordado de Karl Marx. Na última aula que nós fizemos de Sociologia, nós abordamos uma introdução, fizemos um comentário a respeito de qual é a importância de estudar Marx, qual é a perspectiva que a gente vai adotar, ou seja, em qual caminho nós vamos trilhar, no sentido de que nós vamos partir do pressuposto de uma análise de Marx a partir do contexto onde ele está, ao século XIX, qual é a contribuição que ele faz, tá bom? Eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp os exercícios, que eu selecionei alguns para a gente poder fazer. Nós vamos, dentre aqueles exercícios, são 9, eu vou selecionar acho que uns 3 para a gente fazer hoje, 3, 4, que seria tempo para a gente fazer hoje, tá bom? E os demais, espero que vocês possam... Ó, o Raul falando meu belinho favorito. Vocês possam fazer, e se tiverem dúvidas, você pode perguntar no grupo, tá bom? Tem o meu número no grupo, pode me chamar no privado, e pode tirar dúvida caso vocês tenham, tá bom? Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Eu espero mesmo que vocês possam não apenas se interessar pelo conteúdo, no sentido de que vocês possam aprender tudo que a gente vai apresentar aqui como conceito, mas ampliar isso para além daquilo que é o nosso objetivo aqui, da aula, de passar de desta forma os principais conceitos, e que vocês possam assimilar esses conceitos, mas que tudo aquilo que a gente venha a trabalhar, tanto em filosofia quanto em sociologia, possa servir de estímulo para que vocês possam ampliar os horizontes de vocês, sair, né, como diz o nosso amigo, desse pântano de um pensamento pequeno, de um pensamento limitado dentro dos limites daquilo que a própria sociedade impõe, e que a gente possa evoluir, transcender. Existe um termo muito comum hoje, que é o lance de se pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixinha. Então, essa é uma proposta, tá? Essa palavra, esse jargão está muito batido já, mas é a nossa proposta que a gente venha trabalhar esses conceitos a partir mesmo de um conteúdo relacionado aos teóricos que a gente vai abordar e qual é a contribuição, qual é o meio que a gente pode fazer do pensamento desse teórico para a nossa vida, para olhar a nossa vida hoje, fazer também um olhar crítico. Eu aprendi na universidade que antes de qualquer tipo de crítica que a gente possa fazer ou estabelecer sobre determinado teórico, sobre determinado referencial, a gente tem que deixar a pessoa falar. E deixar a pessoa falar é no sentido de você compreender o que a pessoa está propondo, é você se debruçar sobre o trabalho dessa pessoa, o que ela estabelece como critério teórico, qual é a linha de pensamento que ela aborda, qual é a crítica que ela estabelece, isso em qualquer tipo de perspectiva, né? Na filosofia, a gente vê isso desde a mitologia, com Hesíodo, com Homero, e de lá para cá na filosofia a gente vê isso acontecer com todos os pensadores. Não cabe a gente, de bate-pronto, a princípio, concordo ou discordo. Eu acho que é até uma presunção nossa, sem conhecer a fundo o que o teórico está propondo, sem conhecer a fundo o que esse pensador está estabelecendo como um caminho de uma análise e um olhar de mundo, nós já, de antemão, sem conhecer, ou às vezes lemos um artigo, ou ouvimos falar a respeito, e a gente já fala, eu não concordo. Isso com qualquer autor, com qualquer pensador. Bom? Então, aprenda a estabelecer um olhar crítico, mas antes de estabelecer um olhar crítico, que você possa aprender a compreender o que determinado autor está falando, dentro do seu contexto, para o seu tempo, né? Como diz Mikhail Bakhtin, não existe nenhum interlocutor que fale fora de um contexto polifônico, certo? Toda vez que nós nos manifestamos publicamente através das nossas ideias, ou por meio escrito, dentro de um contexto ou de um campo social, como diria Pierre Bourdieu, né? Representamos a perspectiva a partir de um campo social, ou Mikhail Bakhtin, ele fala sobre a questão do determinado campo polifônico, né? De um contexto polifônico. Então, é esse contexto que permite que a gente possa se posicionar com relação ao mundo. Então, é importante a gente compreender o que esses autores, dentro do seu contexto polifônico, abordaram, trabalharam, isso é muito importante. E Karl Marx, ele é um dos referenciais do século XIX, a gente compreender o que estava sendo
pensado, criticado, elaborado a partir dessa perspectiva. E qual é a crítica que ele faz? Né? A grande obra de Marx não foi escrever o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é um livrinho de uma sentada, de uma cadeirada, já falei para vocês, de uma canetada, né? Todo mundo pensa em mede Karl Marx a partir do Manifesto Comunista. Esse livro é um livrinho de 80 páginas, básico, que é uma sintetização da ideia dele para que possa, de certa forma, gerar algum tipo de consciência de classe na classe trabalhadora. Por isso que ela é distribuída entre os centros sindicais, a Internacional Comunista, justamente porque, para que pudesse, de alguma forma rápida, né, você proporcionar uma certa compreensão de quem você é no mecanismo do capitalismo, essa grande engrenagem que é o capitalismo, e você identificar que muitas vezes você está sendo prejudicado sem saber, certo? E poder, então, a partir daí, se movimentar em direção ao enfrentamento do sistema na luta pelos seus direitos. Essa é a perspectiva do qual Karl Marx ele escreve o Manifesto Comunista, certo? Quando ele ressalta algumas coisas relacionadas a quem é a classe trabalhadora, quem é a classe que se apropria do trabalho empregado do trabalhador, como que esse objeto, dessa forma, que é o resultado do trabalho, se distancia do trabalhador, se apresenta como objeto, né, como um ente estranhado, estranho a ele, mas Marx não se resume, e nem Friedrich Engels se resume ao Manifesto Comunista, certo? Existe aí manuscritos econômicos filosóficos, inclusive eu trouxe hoje, eu vou ler um trechinho para vocês, porque a gente vai falar um pouco sobre o materialismo e a relação do trabalho, eu vou ler um trechinho desse livro para vocês. Tem o Gundrisse também, que é uma análise, na verdade tanto o manuscrito quanto o Gundrisse são anotações que ele fez a respeito dos estudos que ele estava elaborando para escrever o Capital, que é o grande livro dele. O grande livro é uma análise crítica do sistema capitalista, certo? O livro dele é uma crítica econômica do capitalismo. É o grande projeto de vida de Karl Marx, como eu falei para vocês. Projeto esse que ele não concluiu porque ele morreu e ele tinha terminado só a primeira parte. E a primeira parte ele recebeu o nome então de O Capital, certo? Que é aquele livro gigantesco, 1.200, 1.300 páginas, que a galera, ao invés de parar para ler esse livro, para conhecer um pouco de qual que é o grande trabalho de Marx, a pessoa pega o Manifesto Comunista e acha que o Manifesto Comunista é literalmente aquilo que Marx estava propondo. Não tem nada a ver, não tem maior blasfêmia que você possa realizar, possa cometer, o maior pecado, vamos dizer assim, o pecado de uma análise filosófica, sociológica, é quando você mede o autor por aquilo que ele não queria ser conhecido e aquilo que ele também não deu importância, né? O que é o principal objeto da sua obra, do seu trabalho, que deveria ser, literalmente, objeto de análise, de pesquisa, de se debruçar e conhecer, coisa que a gente não faz. Bom, feitos os comentários introdutórios a respeito dessa perspectiva do porquê que a gente vai estudar Marx e quais são os principais conceitos que vamos elaborar, eu vou fazer agora um comentário a respeito do que é o materialismo histórico de Marx, mas nós vamos depois frisar os principais conceitos, tá bom? O que é o materialismo, o que é a dialética, o que é a perspectiva do respeito à alienação, então, o que é o trabalho estranhado, o que é a mais-valia. Então, vou trabalhar com esses conceitos de Marx para compreendermos um pouco, pelo menos, os fundamentos do que é o pensamento marxista, tá bom? E aí, uma outra observação, tem diferença entre marxiano e marxismo, tá? Os marxistas, ou o marxismo, são pessoas que estudam e que elaboram suas interpretações a partir de outras interpretações que interpretou Marx. Deu para compreender? Esse é o marxismo. O marxiano no campo acadêmico, aquele que se ocupa de estudar Marx, Karl Marx. Então, tem diferença entre o teórico que estuda Marx e os teóricos que produzem a partir de Marx. Então, aqueles que produziram a partir de Marx, inclusive que são, que a gente chama de primeira, segunda, terceira escola marxista, inclusive recebe críticas uma escola da outra, porque eles não se entendem, e não se entendem mesmo, e não iriam se entender, porque cada um está interpretando Marx a partir dos seus referenciais, não a partir dos referenciais do próprio Marx. É uma regrinha básica de interpretação e hermenêutica, né? Então, aqueles que, de uma certa forma, estudam Marx são chamados de marxiniano. E aqueles que produzem em cima de Marx, e aí nós temos vários, né, que escreveram a partir de Marx, são chamados de marxistas, né? Ou aquilo que a gente chama do marxismo. Isso Marx como referencial daquilo que é, de uma certa forma, um socialismo utópico, mas quando você pega o conteúdo para ler, não tem praticamente nem 10% do
do que Marx propôs. É uma interpretação, uma reinterpretação daquilo que Marx havia falado. É o que Lenin fez na Revolução Bolchevique e é a distorção mais piorada do que Lenin fez, que é o que o Stalin fez na União Soviética, que é o que se chama do stalinismo, né? É o Estado totalitário de esquerda. Não tem nada a ver com Marx, tá? Então, quando a gente, primeira coisa, primeira recomendação, quando a gente fala de Marx, você não pode olhar para a União Soviética, você não pode olhar para a China, você não pode olhar para Cuba, não pode olhar para a Venezuela. Essas coisas não têm nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com Marx. Você não pode olhar nem para o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Não tem nada, nada, certo? É só se você ter um pouco de trabalho de ler, e aí que é o problema, ninguém quer ler. É mais fácil acusar, mais fácil falar, vai para Cuba, vai para Venezuela e tal. É mais fácil falar essas coisas do que se debruçar, né? E pegar um livrinho básico, como esse aqui, e ler só 180 páginas, basicão, né? A gente teve que ler na faculdade em uma semana. Isso é 180, você vai ler o Capital, quase 1.300 páginas, né? Tu não quer. Então, quando a gente falar de Karl Marx, quando estávamos falando do socialismo de Karl Marx, certo? Não tome como referencial o que está em Cuba. Cuba não é referência para aquilo que Marx pensou. Coreia do Norte, muito menos que o gordinho Kim Jong-un lá. União Soviética, muito menos que o Stalin. Stalin, ele criou a sua interpretação ideológica, ele deu o nome que a gente chama de stalinismo, certo? E também não é a Revolução Bolchevique, também não é, muito menos, aquilo que estabeleceu em Cuba, porque a Revolução Cubana aconteceu muito tempo antes, né, de Fidel Castro, os irmãos Castro se alinharem politicamente e militarmente com a União Soviética, por uma questão de oposição aos Estados Unidos, ao imperialismo americano, norte-americano, estadunidense. Então, nós temos que fazer essa leitura contextual, conjuntural também do seu contexto, para que possamos compreender o que esses caras fizeram e que recebem o nome de comunismo, mas não tem nada a ver com comunismo. Tá? Eu estou levantando essa bandeira não é porque eu sou comunista, embora frequentemente me chamem de comunista ou socialista, é porque eu sou professor. E como professor, eu tenho que preservar aquilo que são os referenciais teóricos e os conceitos fundamentais. Então, você pega conceitualmente o que é um comunismo, você olha para a China, não tem nada a ver com comunismo, tem um país mais capitalista do que a China. Você pega aquilo que é o princípio do comunismo e olha para a Coreia do Norte, não tem nada a ver com o comunismo, né? Até porque no comunismo pressupõe que o poder seja estabelecido pelo próprio povo e o povo participe do processo todo gerencial, gestacional, vamos dizer assim, do Estado, coisa que não acontece na Coreia do Norte. Muito menos na Venezuela e muito menos em Cuba, né? Quando você tem um sistema político concentrado na mão de um grupo pequeno de pessoas. E nem a Revolução Bolchevique passou de perto do que era o comunismo, até porque se formou uma elite da estrutura do Estado, política, do Partido Comunista da União Soviética, e que controlou o poder político e eliminou a participação popular. Né? O povo não participou do processo político durante toda a existência da União Soviética. Pelo contrário, foram oprimidos, foram mortos, foram expropriados, seus salários foram explorados. Aí não era o grande burguês, não era um capitalista, o grande burguês que dominava o salário do trabalhador, era o próprio Estado na figura de Joseph Stalin, certo? Então, é importante fazer essas pontuações para que a gente possa, de alguma forma, poder olhar esse cara sem esses pré-conceitos estabelecidos. Para que a gente possa ver o que esse cara falou, tá bom? Pelo menos compreender o que esse cara falou. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Bom, a gente quando fala sobre socialismo, a gente estuda Karl Marx, né? Mas na verdade toda a produção de Karl Marx é feita juntamente também com um seu grande amigo chamado Friedrich Engels, tá? Muitos dos livros foi com quem ele escreveu o Manifesto Comunista, foi com quem ele produziu muita coisa. O próprio livro Capital, né? A crítica do capital, crítica econômica do capitalismo, foi elaborado por Marx, mas Marx morreu. Engels tentou terminar alguma coisa, produzir, mas ficou ruim pra cacete, daí ele abriu mão, né, lançou só o que tinha mesmo só, não conseguiu fazer porque não tinha competência intelectiva de Marx. Marx é um cara que se dedicou ao estudo, ele conhecia tudo que havia produzido sobre economia, Adam Smith, David Ricardo, John Locke, tantos outros, certo? Ele faz uma análise do seu tempo, uma análise muito profunda e uma crítica muito presente. Algumas coisas ainda hoje é possível você identificar naquilo que Marx, lá atrás, no século XIX, né? Ele é filho do seu tempo, ele nasce em 1818, morre em 1883, então a sua vida foi toda no século XIX, e o olhar e a crítica que ele está fazendo
ao capitalismo é uma crítica que está estabelecendo olhando para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha. Aí nós já falamos disso também no comentário na aula passada. Tá? Então vamos lá, então Marx. O que ele está propondo? O que Marx vai propor? Ele vai propor aquilo que a gente chama, depois eu falo, tá? Vou colocar aqui para a gente começar a jogar alguns conceitos iniciais, para depois virmos definindo alguns conceitos, tá? Dando a descrição e a definição desses conceitos. Ele vai propor uma nova ciência, certo? Uma nova ciência. Por que uma nova ciência, né? E, na verdade, uma nova ciência da história. Não existia história antes, Adriano? Existia. Mas como que era narrada a história? O referencial de Marx, com quem ele está escrevendo, com quem ele está enfrentando, eram os seus colegas alemães, da escola filosófica alemã. Você tem aí o grande nome do idealismo alemão, que é o outro grande pensador filosófico, Friedrich Hegel. Tá? Hegel é o grande cara acerca de quem Marx vai ter que se contrapor, não apenas se contrapor, mas Marx inicialmente se alinha ao pensamento de Hegel, tá? Aquele pensamento hegeliano que a gente fala, mas uma vez estabelecido o pensamento hegeliano, quando ele começa a desenvolver a sua própria filosofia, o seu próprio pensamento sociológico, de uma análise crítica do capitalismo, ele vai se distanciando de Hegel e vai pontuando, inclusive, os erros que Hegel estabelece na sua própria filosofia. Não apenas Hegel, mas tem um outro grande pensador em relação a quem Marx tinha que se posicionar também, um cara chamado Feuerbach, certo? Feuerbach. Você pega o livro O Capital, lá no final do livro vai ter também as teses contra Feuerbach. Na tese de número 11, que é uma das mais conhecidas de Marx, diz assim, olha, os filósofos só fizeram nos últimos anos foi estabelecer um campo teórico, ou estabelecer uma teoria. É preciso revolucionar, é preciso a ação, né? Então, a tese 11 da tese contra Feuerbach, de Marx, de muita forma, se estabelece principalmente a partir de uma perspectiva de uma crítica que ele faz ao que até então era produzido no meio filosófico. Ou seja, ele fala que o povo só ficava teorizando, mas essa teorização nunca se materializava, nunca estabelecia uma mudança material, nunca se concretizava. Então ele fala, é necessário agora agir de forma com vista da revolução, certo? Mas se você olhar a história de Marx, você vai perceber que Marx em nenhum momento pegou em armas, certo? Pegou em armas. Pelo contrário, os 45 anos da sua vida de produção foram uma produção teórica. Então parece ser um contrassenso Marx falar que os outros pensadores teorizaram e ele agora, ao invés de estabelecer um processo revolucionário, que é o que ele estava afirmando, rompendo com a teoria, o que ele está fazendo é propor uma nova teoria. Então, nós não podemos olhar Marx a partir dessa perspectiva de que alguém que diz uma coisa e não faz, certo? Pelo contrário, o que ele está propondo é que a teoria produzida, essa teoria não reverberava na materialidade da vida. Ela não se concretizava na materialidade, ela não criava condições para as transformações necessárias, certo? Então, na sua disciplina, naquilo que é a sua pesquisa, Marx vai desenvolver então uma nova perspectiva, uma nova teoria. E qual vai ser essa teoria? Ele vai chamar de ciência da história, uma nova ciência da história. E essa nova ciência da história vai se chamar materialismo histórico, certo? Materialismo histórico. E por que Marx vai propor uma nova ciência? Primeiro, Marx está convencido de que não é possível você olhar a história da vida humana a partir do desenvolvimento do pensamento, certo? Por quê? Porque o pensamento, para Marx, é um processo de evolução tardio do homem. Então, quando você para analisar o processo evolutivo do homem, sempre se pensou de que a primeira coisa que o homem produziu foi o pensamento. E aí o ponto central de nós sermos Homo sapiens, sapiens, né? O que tem sapiência, o que tem conhecimento, intelecto. E Marx vai falar, está errado, porque o intelecto, o pensamento é tardio. O pensamento é depois.
primeiro o homem agiu na natureza, primeiro o homem ele estabelece um contato material com o mundo, e é o contato material com o mundo que permite literalmente o pensamento, porque o pensamento também é material. Então, para Marx, o pensamento é um processo evolutivo tardio. Primeiro o homem age na natureza, e no processo de transformação da natureza para produzir e reproduzir a sua vida, o homem então vai começar, a partir do seu processo de relação, se conhecer como um sujeito a partir do processo de alteridade, que é na minha relação com o outro eu percebo a diferença. E nessa percepção da diferença, ou seja, nessa percepção da alteridade, eu então objetifico esse mundo material na minha subjetividade. E aí, objetificando esse mundo material na minha subjetividade, gerando meu pensamento, então eu crio abstrações de forma a ampliar esse processo do pensamento, de modo a agir na natureza a meu favor. Então eu abstraio. O que é a abstração? O que é o pensamento abstrato? Pensamento abstrato é o resultado posterior da relação do homem com a natureza. Certo? Primeiro, eu me relaciono com a natureza e depois eu conceituo. Quando é que eu conceituo a natureza? Quando eu tenho contato com a natureza. Sem o meu contato com a natureza, eu não consigo conceituar, eu não consigo abstrair, eu não consigo pensar. Então, para Marx, o próprio processo inicial daquilo que a filosofia e a própria ciência dizia, que o homem ele é um elemento, ou ele é um ente distintivo dos demais seres, ou um animal diferente dos demais seres, porque ele pensa, mas fala, não, o pensamento é um processo tardio. O que diferencia o homem é o trabalho abstrato. O que é o trabalho abstrato? É a partir da relação do homem com a natureza, nessa relação do homem com a natureza, o homem então cria condições de perpetuação de vida. E essas condições de perpetuação de vida é o resultado do homem pensar modos de agir na natureza. Mas esse pensamento de modos de agir na natureza é um processo posterior à apropriação do homem na natureza. Primeiro o homem age na natureza, e na minha relação com a natureza, eu começo a criar possibilidades diferentes de modo a melhorar minhas condições de vida. Então, quando eu altero a natureza, possibilitando melhoras ou melhores condições de vida, essa atuação é resultado de um trabalho abstrato, certo? Então, eu primeiro atuo na natureza e depois eu crio ferramentas. Isso, exatamente, Isabel. Primeiro, o ser humano ele está no limite daquilo que é o animalesco. O que é o animalesco? Né? É comer e beber, essas coisas são básicas, certo? Agora, quando eu crio um instrumento para melhorar o meu processo de caça, quando eu crio um instrumento para melhorar o meu processo de coleta de grãos, quando eu crio um instrumento para cercar, quando eu bato uma pedra na outra para lascar e com essa lasca eu faço uma ferramenta, então essa ferramenta é posterior ao processo inicial instintivo da sobrevivência. Então, exatamente, Ana. Exatamente. O pensamento, então, é um resultado de uma extensão do homem na natureza, no sentido em que, quando eu me relaciono com a natureza, eu produzo condições de vida, mas essa produção é uma produção abstrata, no sentido do aperfeiçoamento. Porque se não houvesse esse aperfeiçoamento, nós estaríamos ainda na caça e na coleta lá atrás, na primitividade. Essa evolução do pensamento, que a filosofia tradicional chamava de um processo de desenvolvimento intelectivo abstrato, Marx vai falar, olha, esse processo, na verdade, ele é resultado de um processo anterior que o precedeu. Qual é o processo que antecedeu? A atuação do homem na natureza. De modo que o homem, a minha vida, o que eu sou, está diretamente ligado àquilo que eu faço na natureza. E onde está o meu elemento distintivo dos demais animais? É a maneira pelo qual eu me relaciono com a natureza. Essa maneira pelo qual eu me relaciono com a natureza é uma relação mediada pelo trabalho, cujo trabalho é um trabalho abstrato, inicialmente, porque você se relaciona com a natureza,
E quando você aperfeiçoa as suas condições de trabalho, ferramentas, você então começa a determinar tempos, climas, você cria estratégias, você cria cercados, você cria, como é que chama aquele bagulho, que o caçador faz? Esqueci o nome. Deu branco. Armadilha. Isso! Você cria armadilha, né? Você fica de tocaia criando armadilha. O que é isso? É um processo de pensamento, certo? É um processo posterior. E aí você começa a criar instrumentos para isso. Então, o meu pensamento nada mais é que uma extensão da natureza, só que é uma extensão da natureza no sentido de abstração. É quando eu trago esse mundo para dentro do meu pensamento, certo? Então, o meu pensamento acaba sendo a própria material nesse sentido. Então, vamos lá. O que Marx está propondo... Oi. Seria mais ou menos assim, como Aristóteles falava, do modo empírico, e depois desse modo empírico você iria para o mundo inteligível do Platão, que você pensaria no que vai fazer? Mais ou menos, mas ainda aí a gente está no campo das ideias. Marx está trazendo isso para a materialidade, certo? Na materialidade, em que sentido? O seu pensamento é material. A gente já chega lá. O nosso pensamento é material. Fala, poxa, mas eu não pego meu pensamento. Então, é por isso que eu tenho que entender a Marx. E é aí que aos poucos eu tive bastante de entender, porque ele traz algumas coisas e algumas coisas que ele não explica, tá? Em algumas coisas ele não explica. Mas eu vou explicar. E aí vocês vão entender. Vamos lá. Oi. É abstrato no sentido não de ser uma coisa imaterial, né? Não de ser intocável, mas no sentido de abstrair, é isso? Exatamente. Em que sentido é esse abstrair? É quando esse mundo que eu me relaciono pro lado de fora passa, a partir da relação, a fazer parte de um pensamento do lado de dentro. E eu conceituo esse mundo. Eu classifico esse mundo. Eu dou nome. Eu crio características. Certo? Por exemplo, um exemplo que eu faço sempre nas minhas aulas. Quando eu falo para você Ferrari, qual a primeira cor que vem na sua cabeça? Quando falo o quê? Desculpa. Ferrari. Ah, um carro. Mas qual a cor? Vermelho. Mas toda Ferrari é vermelha? Não. Não, e você sabe que não. Mas a primeira cor, a primeira imagem que vem é de uma Ferrari? Vermelha. Sim. Por quê? Ai, não sei. Porque a marca estabeleceu relação, né? Ela estabeleceu uma identidade dela, né? Seria isso, não? Repete de novo que mais gente falou, deu para você entender. A Ferrari meio que estabeleceu uma relação entre o vermelho e ela, né? Seria isso, uma Nada. identidade. Você só consegue atribuir a imagem da Ferrari e o pensamento da Ferrari porque você teve contato material. Você precisou ver. Ah, Entendeu? sim. Então, se você nunca tivesse visto, você não ia conseguir ter essa imaginação, é isso? Exatamente. Então, veja, você pensou na Ferrari a partir de uma cor vermelha justamente porque você teve contato com ela na materialidade, seja por meio de um filme, seja por meio de uma revista, seja para ela fisicamente, seja por meio de uma miniatura. Sem esse contato com a matéria, você não consegue estabelecer um pensamento acerca dessa matéria, desse mundo para o lado de fora. Então, esse mundo para o lado de fora, que existe e que é trazido a mim por meio dos meus órgãos sensórios, claro, eu me relaciono ao meu sentido, a experiência, mas o que Marx está falando não é a experiência que proporciona o conhecimento, mas é a existência material que fundamenta o conhecimento. Entendeu? Porque o meu pensamento, na verdade, é a partir do mundo material. O abstrato é que raciocínio, a gente está partindo do processo posterior, que é a elaboração conceitual do pensamento material. Entendeu? Abstrato no sentido daquilo que a nossa amiga falou, que eu não sei quem é que falou aí, mas do abstrair. O que é o abstrair? É você contemplar o mundo material e trazer esse mundo material para o pensamento. E quando você traz para o pensamento, você vai conceituar, classificar, categorizar, entendeu? Então, o seu pensamento passa a ser uma reprodução ou reapresentação desse mundo material.
Só que o seu pensamento, para Marx, é material no sentido de que você não consegue pensar nada que não seja material. Tudo que você pensa, ele deve necessariamente ser material no sentido de que ele tem o seu correspondente para o lado de fora. Professor, eu tô meio. É muito difícil acompanhar essas coisas, né? A cabeça vai muito longe. Mas você tinha dito uma frase que ele tinha dito, né? Que o que diferencia o homem é o trabalho abstrato. E eu não consegui entender o sentido disso. A gente chega lá. Ah, então tá bom. Então vai ter mais. Então, beleza. Vai. A gente está só começando. Ô, Ana, Professor, coloca a frase que você colocou aí depois. professor, Oi. não querendo fugir muito, mas então ele não tem uma crença, por exemplo, religiosa, porque se eu não tenho contato, não vejo, não, sabe? Se ele não vê, ele não abstrai, não absorve essa ideia. Exatamente. Então, No que diz zero respeito à religião própria- no conceito dele. No que diz respeito à própria religião, ele vai falar que a religião, na verdade, é o ópio do povo. Em que sentido? Ela serve às superestruturas que estabelecem a partir do mecanismo de dominação. Né? A gente vai estudar um pouco mais para frente quando a gente fala sobre ideologia, dentro das perspectivas de superestrutura e infraestrutura. Então, a religião ela serve como mecanismo de superestrutura também, que condiciona valores e que transpassa valores que são, na verdade, fundamentados a partir da classe dominante. Entendeu? Então, o princípio de moralização sempre é uma moralização que não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. O que é certo, o que não é, as leis, o que pode e o que não pode. Já percebeu que não é a comunidade simples, pobre, o povão que estabelece, mas é uma elite que cria a lei e elabora para todo mundo? Então, ela vem de cima para baixo? Então, todo o princípio de instâncias que estabelecem a partir de condicionamentos ou determinações de conduta moral humana, seja ela institucional na figura do Estado, ou seja ela até religiosa na figura da igreja, ela estabelece como mecanismo da classe dominante, na perspectiva de Marx. Tá? É o que ele chamaria de superestrutura. Entendi. Porque ele vai partir sempre dessa questão, que a gente vai falar mais para frente, sobre essa oposição entre a classe dominante e a classe dominada. E como que está essa oposição, que ele vai chamar de luta de classes? Como que está esse enfrentamento? Porque, na verdade, esse enfrentamento é na cabeça de Marx, porque, na realidade, ele não existe. Quer dizer, em alguns momentos da história, ela até se mostra, mas assim que se mostra, a classe dominante, de uma certa forma, já faz, de uma certa forma, um acordo com a classe dominada e fica tudo bem. Entendeu? Então, a luta de classe, como Marx propôs em si, por isso que a gente fala também que a sociologia dele era uma sociologia utópica. Porque, na verdade, ele propõe um conflito, ele cria um cenário de conflito de embate que, na realidade, não se materializa. Embora ele seja um filósofo do materialismo. O que ele propôs não se materializa também. Entendeu? Aham. E é isso que é legal. Mas a elaboração dele é da hora. O que ele propõe como reflexão. E é isso que é um ponto importante. Ana Júlia, põe para mim de novo aqui. Copia seu texto e põe para mim de novo, por favor. Ana Júlia Souza. Não, nada, eu tinha falado um negócio que você falou depois. Então, coloca de novo para me ler. Calma aí. Eu falei que... Calma aí. Eu perdi aqui o que eu falei. Que o pensamento ele é material porque ele depende do contato com a materialidade. Você depende da experiência para abstrair e aí o pensamento parte disso. Exatamente. Ou seja, o meu pensamento é uma extensão da materialidade no sentido de que eu só consigo pensar a partir daquilo que é material. Então, o meu pensamento ele é próprio uma extensão material, da materialidade. E aí que é interessante, quando a gente vai falar sobre o trabalho abstrato, que é o aperfeiçoamento dos instrumentos e do mecanismo de trabalho do ser humano, mas a gente vai falar depois do trabalho estranhado, inclusive. Né? O que é esse trabalho estranhado que o homem faz, do qual ele não se realiza e não se vê? Mas aí a gente chega um pouco mais para frente. Né? Você vê que tem bastante coisa para a gente falar e a gente não saiu nem da introdução ainda. Professor, essa coisa que você tinha dito da superestrutura e da infraestrutura, a gente vai falar de novo mais para frente? Vamos. É que daí lá a gente já tem que estar com uma compreensão do que ele está falando, bem fundamentada, para compreender o que é superestrutura e infraestrutura.
que é o resultado lá na frente de como ele entende as instâncias sociais. Entendeu? Então, como que se organiza na sociedade, na perspectiva marxista? Em infraestrutura e supraestrutura, né? Então, a gente vai ver quais são os mecanismos, né? E o que está fundamentando as infraestruturas, tanto quanto aquelas que fundamentam as supraestruturas. Tá bom? Mas você vê que tem muito conceito, né, para a gente trabalhar, mas na verdade isso tem que ser para e passo mesmo, né? Um passo de cada vez, pegando pela mão mesmo, conduzindo vocês pela mão. Então, vamos lá. Então, o que é uma nova ciência para ele? Uma nova ciência é aquela que não pensa a partir da evolução do pensamento humano, como a filosofia sempre pensou, que é a evolução do nosso pensamento. Lembra da perspectiva de Augusto Comte? Né? O estado mitológico, o estado teológico, o estado metafísico, o estado positivo, que nós estudamos lá no começo do ano. É isso que Marx está falando. Cara, não é possível você pensar a partir de estágios de evolução do pensamento, né? Onde você tem um estado onde você crê nos mitos, nas forças divinas, nos deuses, e depois você começa a abstrair e você passa a pensar de forma mais elaborada, mais filosoficamente racional, mais racionalizada, e depois você pensa de uma forma mais técnica, você desenvolve uma ciência muito mais acurada, né, que produz, então, meios e modos de condições de vida muito mais específicas, distintas daquela que era produzida em outros estágios da experiência humana. Mas você fala, olha, na verdade, esse tipo de pensamento é um pensamento que abre mão da única coisa que o ser humano tem, que é o quê? A sua relação com a natureza. Quando é que nós nos identificamos como seres individuais? Na nossa relação com a natureza. Quando é que nós percebemos que nós, na verdade, existimos? Na concretização, na compreensão de que nós somos seres materiais. Então, é a minha materialidade que empresta legitimidade à minha própria existência. Certo? Então, ele parte a partir desse pressuposto. Ele vai tomar, inclusive, a tese de doutorado dele, parte de um cara materialista, que é Demócrito, o filósofo cosmológico, que vai lançar o fundamento do átomo, né? Onde Demócrito fala, tudo é material. Tudo, nosso pensamento é material, é átomo. O pensamento é átomo pensante. Entendeu? Então, não é excelência da experiência humana. Até porque, na verdade, ele está tentando resgatar aquilo que é um ponto fundamental que constitui o ser humano como o ser humano é, o ser material. Certo? O ser material. Então, para que você possa chegar a essa compreensão, ele vai então fazer o que? Olha, nós não podemos tomar como pressuposto aquela perspectiva idealista do homem, certo? Do desenvolvimento do pensamento. Nós temos que ver para aquilo que é concreto. O que é concreto na vida humana? O mundo material. Então, qual deve ser a referência a se tomar como um processo de narrativa histórica? O desenvolvimento do pensamento ou o meio pelo qual os homens se organizam a partir da materialidade da vida? Então, na perspectiva de Marx, o critério para ser tomado como narrativa histórica deve ser uma análise feita a partir da materialidade da vida, a maneira pelo qual nós nos organizamos, a maneira pelo qual nós nos identificamos e nos somos um ser distintivo da natureza dos demais animais, como que nós nos organizamos e como que nós nos relacionamos com a natureza, não apenas para a sobrevivência, mas para a reprodução da vida. Certo? Então, nesse sentido que ele vai lançar aquilo que é o materialismo histórico. O que é materialismo histórico? É a história narrada a partir da sua materialidade concreta, no sentido da concretude da matéria mesmo. Né? Como que foi as relações produtivas, ou como que foi a relação do homem com a natureza nos seus estágios de desenvolvimento humano. Certo? Então, é nesse sentido que ele está propondo essa nova ciência, que é o que ele vai chamar de história. Então, é uma nova ciência da história. Qual ciência da história? A perspectiva do materialismo histórico. Tá? Se você perguntasse para Marx como ele se considerava, ele responderia que ele se considera um cientista da história, literalmente. E para isso ele vai criar um método de análise. E o método é o método material. Tá? Então, a primeira coisa, o materialismo é histórico. E por que o materialismo histórico importa? Né? Porque o homem ele é material.
não apenas o homem material, mas aquilo que é um fator distintivo do ser humano dos demais seres, também é material. O quê? O pensamento. O pensamento é material, certo? Então vamos lá. Se vocês quiserem escrever os conceitos, vamos lá. Materialismo histórico. Professor, só uma questão rapidinha. Pode falar. Aí que surgiu a parte de propriedade intelectual ou vem mais tardar? Bem depois, bem depois. Mas utiliza essa base, que o pensamento é material ou não? Na verdade, o lance da propriedade intelectual é recente, quando o próprio pensamento abstrato torna-se como uma propriedade privada e passa-se como um mecanismo de produção e torna-se um objeto a ser oferecido no mercado. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu transformo a minha intelectualidade em propriedade privada, em produto a ser oferecido no mercado. Entendeu? Entendi. Isso é recente. Ok. Tá? Fechou. Então, Valeu. aí, o que é materialismo histórico? É a precedência da matéria, materialismo histórico, é a precedência da matéria, ou seja, a matéria precede, certo? Sobre tudo aquilo que é produção abstrata. A precedência da matéria sobre tudo aquilo que é produção abstrata. Ou seja, tudo que eu penso no sentido de abstração, a minha aula é abstração, certo? Pura abstração. Tem hora que funde a cabeça, né? Tem hora que a cabeça parece que sai aquela fumacinha, assim. Você pega o livro É a para ler, você começa a precedência pensar. da matéria sobre tudo aquilo que... Tudo aquilo que é produção abstrata. Produção abstrata. Por quê? Porque a minha produção abstrata, no sentido da minha intelectividade, meus pensamentos, a minha elaboração aperfeiçoada intelectualmente, essa minha produção de abstração, ela é precedida pela matéria. Como eu falei, o pensamento é material, certo? E o que se materialismo histórico é a precedência da matéria sobre tudo aquilo que é produção abstrata, o que é o materialismo, né? Materialismo é a relação do ser humano e a natureza, presta atenção nisso. Por que a gente fala que é materialismo? Né? Depois a gente vai entrar na história, né? O que é materialismo? É a relação do ser humano com a natureza, certo? Ou a relação do ser humano e a natureza, mediada pelo trabalho, certo? Então você tem homem, você tem natureza, e o que está no meio aqui? O trabalho. Ou seja, o trabalho é o que permite com que o homem possa se relacionar na natureza. Certo? Então, a existência do homem nada mais é, né, no sentido material, que a relação do homem com a natureza. Mas como que o homem estabelece essa relação? Essa relação ela é mediada pelo trabalho. Então, o que me constitui enquanto um ser humano material? A maneira pelo qual eu me relaciono com a natureza. Certo? Então, o que Marx está chamando de trabalho? Trabalho é toda a atuação do homem na natureza, no sentido de produzir e reproduzir a sua vida. Vou repetir. O que é o trabalho? E você percebe que nós já estamos avançando nos conceitos, tá? Se trabalho, né, se materialismo é a relação do homem com a natureza mediada pelo trabalho, o que é trabalho? Trabalho é toda a atuação do homem na natureza
toda a força que o ser humano usa para mexer na natureza, para atuar na natureza, para produzir e reproduzir a sua vida, né? De uma maneira um pouco mais elaborada, seria para produzir condições de vida e produzir condições de reprodução da vida, certo? Sobreviver seria. Oi? Seria sobreviver. Exatamente. Você não apenas produz para si, mas você produz condições de vida, certo? Você reproduz condições de vida. Em que sentido que você reproduz condições de vida? Quando você aperfeiçoa a sua relação com a natureza, aperfeiçoando o próprio trabalho para que você tenha melhores condições de vida, não somente para você, mas para os seus. Entendeu? Então, o que é o trabalho? O trabalho é a mediação do homem com a natureza, mediação, no qual o homem produz e reproduz a sua vida. Então, eu não apenas produzo para mim, mas eu consigo produzir e reproduzir. Essa reprodução, nós podemos cair também naquilo que Marx chamaria depois, em outras circunstâncias, do trabalho abstrato, certo? É quando eu, a partir da minha relação com a natureza, eu desenvolvo um pensamento a respeito da própria natureza e a partir das necessidades que eu identifico para produzir a minha vida, eu crio condições para que eu possa aperfeiçoar as minhas relações de trabalho com a natureza, de modo a aperfeiçoar minhas condições de vida, a minha própria sobrevivência, certo? Então, por exemplo, é natural com que eu pegue, por exemplo, uma vez morto um animal, tire o couro do animal para que eu possa me cobrir. Então, eu rasgo o couro, certo? Então, eu estou produzindo condições de vida, eu rasgo o couro. Mas aí eu percebo que, na minha relação com a natureza, eu consegui fundir determinados minérios e eu consegui estabelecer um tipo de metal. E eu percebi que se eu pegar uma lâmina de um lado e pensar pegar uma lâmina do outro lado e eu cruzar essas duas lâminas, eu formo o quê? Uma Tesoura. uma tesoura. A tesoura material, ela é resultado do quê? De um processo de pensamento anterior. Então, o que você fez? Na sua relação com a natureza, o que você fez? Você aperfeiçoou um processo de produção. Um processo que é natural, a sua relação com a natureza. Então, você abstraiu o seu trabalho. Trabalho que era material, no sentido de você rasgar, você agora pensa uma forma de elaborada de aperfeiçoar o processo de trabalho. Então, esse mecanismo que acontece a partir do pensamento de relações concretas é um mecanismo que Marx vai chamar também, em outras ocasiões, de trabalho abstrato. Certo? Um trabalho abstrato. Então, o que é o trabalho? O trabalho é a relação que o homem faz com a natureza. É a maneira pelo qual o homem, na sua relação com a natureza, produz e reproduz a sua vida. Uma vez dito isso, se materialismo é tomado justamente a partir da relação do ser humano e a natureza mediada pelo trabalho, e trabalho é a atuação do homem na natureza para produzir e reproduzir a sua vida, por que o materialismo ele é histórico? Porque eu vou ter que olhar na perspectiva de Marx para esse fato de que o materialismo é a relação do homem com a natureza mediada pelo trabalho. Então eu vou olhar na história como que foi o quê? Essa relação entre homem e natureza. Certo? Então o Marx vai falar, olha, a história não deve ser narrada a partir do desenvolvimento do pensamento, do aperfeiçoamento do pensamento. A história deve ser narrada a partir da maneira pelo qual o homem se relacionou com a natureza. E essa relação é o quê? Material. Se a relação é material, então a história do ser humano deve partir do processo dessa relação material, de como que nós nos organizamos para produzir e reproduzir a nossa vida na história da humanidade. Por quê? Marx olha, imagina aí século XIX, a Inglaterra produzindo gigante de processo
produtivo da Revolução Industrial, porque a galera estava acostumada com pedal, com um negócio totalmente manufatureiro. De repente chega uma puta de uma caldeira, fervendo, vapor, aquele bagulho de louco, linha de produção, um monte de gente dentro de uma indústria. Meu, como que nós chegamos aqui? Entendeu? Nós nos relacionamos com a natureza da mesma forma que nós nos relacionávamos lá na primitividade? Não. Qual foi o processo do estágio histórico do aperfeiçoamento da relação material de trabalho? Como que o homem, então, produzia a sua vida lá na primitividade e como que o homem produz a sua vida agora, de uma maneira tão técnica, tão aperfeiçoada? Então, essa evolução não é uma evolução idealista da ideia. Essa evolução é uma evolução como resultado do aperfeiçoamento da relação do homem e da natureza, mediado pelo trabalho. Entenderam qual que é a perspectiva de Marx? Por que que o materialismo ele tem que ser histórico? Ou seja, por que que a história deve partir de uma narrativa material da existência humana? Tipo a pré-história, né, professor? Exatamente. Vamos lá. Então, partindo do que você falou, para a gente chegar e trabalhar outros conceitos, então. Bom, nessa relação aqui, o que que o Marx vai identificar? Posso apagar aqui? Nessa narrativa histórica, a relação do homem com a natureza, o que que Marx ele vai identificar? Ele vai identificar quais foram os estágios de evolução do modo de produção das relações humanas, certo? Como que o homem se organizou no processo produtivo. Qual produtivo? Da sua produção de vida, certo? Então, ele vai ter sempre como referência o quê? O trabalho, certo? O que é o trabalho? O trabalho é justamente a mediação do homem e da natureza. Vou abreviar, tá? O homem e a natureza. Marx fala muito homem, mas vocês estão entendendo que homem, no politicamente correto, sempre é importante a gente observar, né? Homem no sentido geral, tá? Ser humano. Tá bom? Vou colocar essa aqui para ficar melhor. Aí ninguém me acusa de ser machista. Ser humano. Fica melhor, assim. Esse livro aqui, até ele foi traduzido pelo meu professor lá na Unicamp, Jesus Ranieri. Então o nome dele aqui atrás, a tradução, Jesus Ranieri, né? O Jesus Ranieri, por exemplo, é um cara que está fazendo ele vai fazer uma nova edição do livro, da tradução de Marx. Ele é um dos poucos tradutores do livro de Marx no Brasil. Ele vai fazer uma nova tradução para justamente se atentar a isso aqui, ó. Porque ele tem sido acusado de ser machista e tal, porque não se dá mais hoje para a gente falar com o homem no sentido genérico, né? Tem que falar ser humano e tal, e alguns não podem nem ter o outro, mas ser humanix, né? Então, para evitar todo esse tipo de confusão, ele vai traduzir, vai revisar para fazer tudo ser humano, né? Fala, Robson. Fala, Robson. Eu só li professor só. Você colocou alguma frase antes? Certo. E aí, conseguiu ler? Saiu da primeira página? Mas eu falei, o cara é foda, mano. Nosso amigo falou que foi ler o Capital, o livro Capital, e achou muito complicado, porque precisa de um conhecimento prévio. Ó, alemão já escreve difícil. Alemão é muito difícil. Traduzir o alemão já é muito difícil. Por isso nós temos poucos tradutores do alemão, principalmente do livro de Marx, para o português. E Jesus, o meu professor, Jesus Ranieri, é um dos poucos. E ele mesmo é um dos que faz muitas críticas com outros tradutores, porque, em razão dos conceitos serem tão difíceis, pessoas colocam palavras porque elas não entendem, não encontram significado. Você tem que dominar muito o alemão para conseguir traduzir para o português de maneira mais próxima do que o alemão. Tanto que esse livro mesmo tem um monte de notas de rodapé, justamente por conta
de mostrar variação linguística e tal, uma série de coisas. Tem. Eu posso até, depois eu te passar. Eu te passo aí no privado daí. Bom, lá no grupo. Eu te acho lá e passo para você algumas coisas. Mas é difícil. É difícil. Você ler Marx é complicado. Por isso eu falei, não dá para você pegar. Se você ler, tem gente que lê o Manifesto Comunista e já não entende. Você vai ler Gundrich, você vai ler 18 de Brumário, vai ler o Capital. Então, nossa, aí é idealismo alemão. Nossa, o cara... podem falar o que for falar dele, tem as suas críticas e tem muita crítica a ser feita mesmo, tá? Muita crítica a ser feita. Mas que o cara é um puta de um pensador, ele é. Isso aí não tem como falar. Você é um divisor de água do século XIX. Não é à toa que o pensamento dele dividiu o mundo em dois depois. Claro que não foi o pensamento dele literal, como eu já falei, mas, esse cara, o que ele produziu é objeto de estudo até hoje, né? E de elaboração aperfeiçoada na ideia dele, tá? Ó, vamos lá. Esse trabalho, então, é a mediação do homem, do ser humano, é a mediação do ser humano com a natureza, né? Trabalho. Então, como que o ser humano... foda-se, é homem, tá? Desculpa aí se alguém está chateado. É mulher sapiens, professor. É mulher sapiens. É coisa do hábito, velho. Então, como que o ser humano se relacionou com a matéria na história, né? Aí ele vai falar como que nós estamos falando da primitividade, como a nossa amiga falou lá atrás, no período pré-histórico, paleolítico, né? Como que nós vivíamos lá, né? Aí Marx vai chamar de uma primeira fase, que ele vai chamar o quê? De comunismo. Né? Fase do quê, professor? Oi. Primeira fase do que você disse? Primeira fase que o homem produz, quando o homem se relaciona com a natureza. Essa primeira fase lá para a história, ele vai chamar de comunismo primitivo. A primeira fase pelo qual o homem estabelece o seu trabalho, tá? Então, da evolução do estágio da evolução do processo produtivo, é isso? Isso, estágio de evolução da relação do homem com a natureza. Como que foi, né, na relação do homem com a natureza, que é o trabalho, como foi essa mediação? A gente olha para a história. Marx, ele parte do pressuposto que o ser humano, ele se percebe como sujeito indivíduo na relação com a natureza. Grave isso aqui, isso aqui é muito importante. Faz total diferença para compreender esse cara. Eu só me percebo como indivíduo a partir da minha relação com a natureza. A minha relação com a natureza, ela é sempre mediada pelo quê? Pelo trabalho. Nós já concordamos com isso, certo? A partir do pensamento de Marx. Então, se a minha vida, a minha sobrevivência parte do pressuposto de que o que eu sou em razão da mediação que eu estabeleço com a natureza, que é mediada pelo trabalho, logo, o que eu produzo, eu devo me apropriar dele, porque para que eu seja juliano, eu preciso me apropriar daquilo que eu produzi na minha relação com a natureza. Certo? Como eu produzi como resultado do meu trabalho. Então, quando eu atuo na natureza, mediado pelo trabalho, ou seja, transformando a natureza a meu favor, produzindo ou reproduzindo a minha vida, então é legítimo com que eu me aproprie disso. Esse é um direito natural básico. Isso está lá em John Locke. Certo? Qual é um dos direitos naturais do liberalismo básico, clássico, né? Todo ser humano ele deve se apropriar daquilo pelo qual é resultado do seu trabalho de forma integral. Isso aí é o básico do liberalismo clássico de John Locke. Você lê lá o livro do contrato social, você vai identificar isso aí, certo? Segundo o tratado do contrato social de John Locke. O que você vai identificar lá? Você vai identificar que John Locke está falando, olha, o que é propriedade privada para John Locke? Propriedade privada é justamente a terra no qual eu atuo para produzir condições de vida para mim. Então, se eu trabalhei nessa terra e dela produzir condições de vida, de modo que essa terra não me produziria condições de vida sem com que eu agisse nela transformando, ou seja, sem com que eu trabalhasse, logo é digno, é certo, é legítimo com que eu me aproprie dessa terra.
Porque o resultado da produção dessa terra nada mais é que um resultado natural do quê? Da força de burocracia. Essa é John Locke, certo? John Locke. Marx, ele tem esse conhecimento, ele parte desse pressuposto. Olha, lá no comunismo primitivo, como que nós vivíamos? Vivíamos, não tinha propriedade privada, e o que nós fazíamos? Tudo aquilo que nós produzíamos, nós mesmos nos apropriávamos dela. Não apenas nos apropriávamos do resultado do trabalho, como nós compartilhávamos, certo? Por quê? Porque existiam funções específicas. Tinha aqueles que eram da caça, outros da coleta. Na caça, não é todo mundo que caça, tem toda uma criação de estratégia para isso, de modo que todos aqueles que participam do processo de produção de condições de vida devem se apropriar do resultado final do seu trabalho. Isso aqui, olha como já para identificar, aqui você já percebe do que ele vai falar lá na frente sobre a mais-valia, que na verdade a gente hoje não se apropria do resultado do trabalho. Entenderam? Aqui, não todo mundo se apropriava, por isso que ele fala do comunismo primitivo. Se todo mundo colabora para produzir uma caça, então é legítimo com que todo mundo se aproprie dessa caça, que é o resultado final do seu trabalho, ou do trabalho coletivo. Certo? Então, lá na primitividade, como que os homens se organizavam naquilo que ele vai chamar de modo de produção? Professor, esse é o materialismo dialético, não é? Oi? Esse é o materialismo dialético, não é? Sim. A forma com que o homem se organiza durante a história. Exatamente. Mas aí é um outro conceito que a gente precisa explicar primeiro o que é dialética, para depois nós explicarmos por que o materialismo ele é dialético. Mas é exatamente isso aí. O comunismo primitivo é um modo de produção? O que é modo de produção? Modo de produção é, na verdade, a maneira pela qual nós nos organizamos para produzir a nossa vida. Certo? É onde acontecem as relações de trabalho. Correto? Sim. Então, desse modo de produção, então, como que nós nos organizávamos lá na primitividade? Nos organizávamos a partir do comunismo. De modo que todo mundo que participava do processo da caça ou da coleta, todos eles se apropriavam do resultado final do seu trabalho. Certo? Então, a isso ele chamava de comunismo primitivo. Só que nós percebemos que em algum momento, isso aqui, quando você olha para a história, deixa de existir. Por quê? Porque você tem um novo enquadramento de modo de produção. Quando você olha para a história, você percebe que o ser humano, no seu desenvolvimento, conforme vai havendo as suas relações e a sua relação com a Terra vai se aperfeiçoando, naquilo que em história a gente chama do processo da Revolução Neolítica, né? O aperfeiçoamento do processo técnico, que vai surgir a agricultura, sedentarismo, ou a domesticação de animais. Então, começa-se a ter, então, uma certa disputa pela propriedade, que antes era comum. Então, eu começo agora a cercar, eu começo a entrar em conflito com outro grupo que está do outro lado. Então, para que eu possa proteger a minha terra, ou se a terra dele tem o que a minha não tem, eu vou lá e vou querer me apropriar da terra dele, e se ele resistir, então vai ter enfrentamento de guerra, vai ter conflito, e nesse conflito, o perdedor vai ser o quê? Escravizado por mim. E eu vou utilizar a mão de obra dele agora para produzir para mim. Então, o que nós vamos ter? Uma transformação no modo de produção. Uma outra organização de forma de produção. Que é quando surgem os grandes impérios na Mesopotâmia, no Egito, a partir do ano 7.000, 10.000 a.C. para cá, certo? Que nós vamos ter um outro tipo, que inclusive vai ser muito ampliado pelo contexto grego e contexto romano, que é o escravismo. Segunda fase? O segundo tipo de modo de produção, uma segunda fase, certo? Nós tivemos o comunismo primitivo, segundo o escravismo, certo? Então, no escravismo, o que você tem? Uma outra forma de modo de produção.
Quando a gente chama, por exemplo, modo de produção asiática, trabalho servil, aquelas relações que se estabeleciam nas civilizações hidráulicas, é esse tipo de relação cujo trabalho não é apropriado mais pelo sujeito, mas ele agora é parte do Estado, certo? E o sujeito agora ou ele é servo ou ele é escravo. Ele não se apropria do resultado final do seu trabalho, certo? Aconteceu um conflito aqui. Aconteceu? Sai daqui. A passagem dessa fase para essa não é uma passagem pacífica, ela é uma passagem de disputa, de guerra, de conflito. E o resultado da guerra e do conflito é o quê? Que alguém vai ganhar e alguém vai perder. E esse alguém que ganha se apropria de algo, da terra e da produção, e quem perde se torna o quê? Escravo. Ele vai agora trabalhar sem a remuneração, sem se apropriar do trabalho, inclusive sem a própria remuneração. Certo? Então, o trabalho que antes era dele e coletivizado nesse comunismo, quando todos participavam, agora passa a ser da propriedade de um grupo, e o outro grupo, que é o perdedor, passa a ser escravizado. Você teve aqui o quê? Um conflito de interesses entre grupos sociais que são opostos entre si. Um grupo queria a terra, o outro queria entregar. Eles se opuseram, e aí você tem o quê? Uma nova relação de modo de produção. O dono da terra, os aristocratas, os grandes latifundiários, que no contexto dos 10 mil para cá era o Estado, depois no contexto grego-romano eram, no grego, os eupátridas, nos romanos, patrícios, que são os grandes latifundiários, a elite, a aristocracia. E você tem servos que vão trabalhar para você no modo de produção. Então, existe aí um conflito entre aqueles que são os escravos e aqueles que são os escravizadores, os dominadores e os dominados. Aqui você não tinha. O que fez com que houvesse a mudança, a transição daqui para cá? É o conflito, é o embate, certo? Só que se você lembrar, se você estudou história, o professor Hilário acho que já deve ter passado com vocês, o mundo não parou no escravismo, o mundo avançou para um novo estágio que a gente chama da Idade Média, certo? Qual é o estágio que a gente chama da Idade Média? Qual que era o modo de produção da Idade Média? Vocês lembram? Feudo. Isso. Feudalismo. O que aconteceu para uma nova relação, modo de produção? Qual foi o processo de transição entre o escravismo para o feudalismo? Conflito, embate. Você tem aqui o quê? Você tem a revolta dos escravos, tem Espartacus, o grande nome dos escravos, tal. Eu li quase 80 mil escravos para lutar contra a dominação romana. Né? Foi esmagado, aí no fruto de uma luta, de um enfrentamento. Tem um grupo que é escravizado, um grupo que é escravizador, o escravizado se levanta, pega arma para enfrentar o escravizador. Luta, conflito. O povo que antes era escravizado, agora passa a fazer o quê? Terceira fase, isso. Passa agora a invadir o território romano e enfrentar o exército romano. Passa a ter conflito com o exército romano. Com essas invasões que a gente chama na história de invasões bárbaras. Mas vai falar, é conflito, é guerra, é luta. Luta entre aqueles que antes eram os dominadores e aqueles que antes eram os dominados e que fugiam, agora estão retornando, estão enfrentando os dominadores. Luta. E é justamente a partir da crise do escravismo, conflito entre os bárbaros e os romanos, entre aqueles que eram os dominados e agora os dominadores, é desse conflito que o Império Romano se fragmenta, a partir do século V, 415 e tal, vai se fragmentar e você vai ter uma nova relação. Relação não mais pautada no escravismo, mas uma relação servil. Você está atuando na terra, mas a maneira pelo qual você se relaciona com a terra para produzir condições de vida, você não é mais escravo, você agora é servo. Você produz e paga parte da sua produção como imposto, como tributo, pelo uso da terra. Você é servo. Então, as relações mediadas aqui no feudalismo, certo? Só que não para por aí. Depois do feudalismo, nós temos uma quarta fase, que é o que mais vai falar, que é o tempo atual dele. Qual que é a fase? Esse sistema no modo de produção do feudal, né, com todos aqueles tributos, as cobranças que ocorriam lá,
entra também em crise com o aumento demográfico, né? Muitas pessoas, conflitos internos, começa a ter uma intensificação do comércio, um grupo sai, vai para cidades, para os burgos, começa a ter uma intensificação do comércio, que tem um conflito com o grupo feudal, né, com os impostos. Então os senhores feudais começam a reprimir esses novos comerciantes, que vão ser chamados de burgueses, porque na verdade eles são o quê? Moradores de burgos e tal, né? E aí você vai ter um novo conflito de interesse, oposição entre os comerciantes e os senhores feudais, crise, conflito. A gente morreu, a gente pegou em armas, a gente foi para o enfrentamento, né? O sistema feudal caiu, e aí se inicia uma nova relação, modo de produção. Qual é o novo modo de produção, que é o que permanecia até aquele contexto que Marx chama do capitalismo? Que era o que, segundo Marx, estava revigorando até o século XIX, que é essa maneira nova de se relacionar, não mais a partir da servidão, mas você agora paga o salário do jornaleiro, você paga o salário do funcionário, do trabalhador, mas esse trabalho, esse salário, é um salário que também coloca esses grupos aqui que dominam, são dominados, aqueles que são os donos dos meios de produção e aqueles que são donos da força de trabalho, colocam também esse grupo em conflito de interesse. Por quê? Porque o dono dos meios de produção quer o lucro, o dono da força de trabalho quer o salário. Então você vai ter interesses opostos, vai gerar conflito. Certo? Bom, modos de produção diferentes no comunismo, no escravismo, no feudalismo e no capitalismo. Tá? O que é comum no processo de transição em todas elas? Conflito. Oi? Conflito. O conflito. Como que Marx vai chamar o conflito? Revolução de classes, não é? Alguma coisa assim? Luta de classes? É isso. Isso. Luta de classes. Certo? Luta de classes. A luta de classes entre interesses opostos em cada fase, em cada instância, é o que fez com que a história se movimentasse. Por isso que aquela frase de Marx, a luta de classes é o motor da história. Por que a luta de classes é o motor da história? Porque é o conflito aqui, disputa que gerou isso aqui, é o conflito aqui que fez com que nós evoluíssemos para chegar aqui, e é o conflito aqui que permitiu que nós chegássemos onde nós estamos hoje, o capitalismo. Certo? Então, a luta de classes, a oposição de interesses, é o que fez com que nós evoluíssemos em estágios de organização na nossa relação do trabalho, sempre, né, na relação com a natureza. Em todas elas, o homem se relaciona com a natureza. Em todas elas, aqui, o homem está se relacionando com a natureza. Em todas elas, tem uma característica específica relacionada ao trabalho. Só que a transição que permitiu o movimento de uma fase para a outra, ou seja, o que permitiu o avanço do comunismo para o escravismo, do escravismo para o feudalismo, e do feudalismo para o capitalismo, foi a oposição entre as classes dominantes e as classes dominadas. Então, o que permite com que a história se movimente? A história não é narrada a partir da evolução do pensamento. A história é narrada a partir da oposição de grupos que estão em enfrentamento, em conflito, por conta do modo de produção, ou seja, por conta do trabalho, de quem é que se apropria daquilo que é fundamental para o processo produtivo. Afinal de contas, aqui qual que é o bem maior? A terra. Aqui qual que é o bem maior? A terra. Aqui qual que é o bem maior? A terra. E aqui qual que é o bem maior? A terra, propriedade privada. É de onde você tira o sustento. Ou seja, natureza, natureza, natureza e natureza. Qual que é a diferença? É que em cada uma delas, o processo pelo qual o homem atuou na natureza para transformá-la é um processo também que acompanha uma evolução. Nós aperfeiçoamos as nossas relações de trabalho e o próprio trabalho na relação do homem com a natureza. Se antes eu pegava pedra e lascava, hoje eu pego minérios, combino alguns elementos, coloco no fogo e eu construo espada, eu construo instrumentos
de metalurgia, né, metalúrgicos, para poder, são ferramentas que eu vou utilizar para atuar na natureza para transformá-la. Eu construo máquinas, né, atualmente, eu construo computadores, celulares, né, eu construo internet. Tudo isso através do quê? Da relação do homem com a própria natureza. Deu para entender daqui? Dúvidas? Professor, Oi. explica de novo só o que é feudalismo, rapidinho, bem básico. Feudalismo é as relações de modo de produção, cujas relações ela é sempre mediada pela relação servil. O modo de produção é a produção servil, né? Que é a agricultura. É o ponto fundamental do feudalismo. O homem trabalha na terra e, como o direito dele usar a terra, ele tem que pagar o tributo para o senhor feudal. Então, as relações são estabelecidas a partir das relações feudais e as suas obrigações. O senhor feudal cede a terra e, em troca da terra que ele me cede para morar, eu pago o imposto da minha terra, que a gente chama de talha, e tem também a corveia, que a corveia é quando eu trabalho de 3 a 5 dias na casa do senhor feudal para produzir para ele, como resultado dele ter me deixado morar nas terras dele. Então, é uma relação, a relação cuja terra, né, mas é de atuação na terra, trabalho na terra, é agricultura, é o feudalismo e as relações de obrigações entre as classes do senhor feudal e o servo. Por isso que é uma relação servil no sentido das relações feudais, certo? Entendi. Por isso que eles entraram em conflito, né, com os comerciantes, por causa que o giro era maior, é isso? Mas você tem que lembrar que no processo da evolução, no período que a gente chama da Idade Média Alta e Baixa Idade Média, na Baixa Idade Média você tem um aumento demográfico, escassez de terras, então muita gente, pouca terra. Vai colocar esses grupos em oposição, certo? E aí você vai ter, nesses grupos de oposição, tem uma classe de camponês que vai sair da terra, do campo, da zona rural, vai para a cidade, chama de êxodo rural. Na cidade vai aperfeiçoar seu modo de produção, vai trabalhar com a metalurgia, com o processo de tingimento, tecido, e vão começar então a comercializar. E nós temos o renascimento comercial se opondo ao sistema de produção, cujas relações feudais não se estabelecem mais. E aí você tem os senhores feudais tendo se impor sobre esses comerciantes. E justamente que nesse contexto que surgem os estados monárquicos, absolutistas, né, os monarquias nacionais, e o rei centralizando o poder para mediar esses conflitos novamente. Então você vai ter um novo conflito de interesses aqui, que nas relações, a partir desse contexto de conflito entre os comerciantes que saíram dos feudos e se opuseram aos senhores feudais, um novo movimento da história de oposição vai permitir o surgimento do capitalismo. E vai colocar outros grupos em conflito agora, os donos do meio de produção e os donos da força de trabalho. Certo? Ah, entendi. Obrigada, professor. Fechou então, gente? Deu o nosso horário e a gente precisa fazer os exercícios. Eu vou deixar para a próxima aula, eu vou ler um trechinho aqui que fala justamente sobre agora. Eu dei um panorama na aula de hoje sobre a questão dos conceitos introdutórios de Marx, o que é materialismo, o que é trabalho, o que é pensamento, né? O que é o processo de luta de classe. Então, nós trabalhamos bastante conceitos hoje. Mas isso aqui é só, vamos dizer assim, a primeira página de Marx. Bastante coisa para a gente ver ainda, e algumas coisas que são importantes que caem nele. E aí agora a gente vai falar, como a nossa aluna Ana Júlia falou também, o que é o materialismo dialético, ou seja, o que é a dialética no sentido de permitir esse movimento, certo? Que é o que ele vai chamar da dialética, né? O dialética é o próprio movimento material de oposição e contraposição, tá? Dialética não é aquela ideia que todo mundo propõe como tese, antítese e síntese, não tem nada a ver com isso. Você lê Marx não encontra nada disso, tá? É o que eu falei para você, a dificuldade que a galera tem de compreender o cara que cria conceitos que não existem para poder tentar explicar e simplificar o que o cara propôs. Mas essa simplificação é sempre uma perda do conteúdo. Vamos lá. Os minutinhos que nós temos, quero que vocês prestem atenção. Tem mais alguma dúvida? Antes de a gente avançar um pouquinho.
Ninguém tem dúvida?